Imagine que a guerra está chegando no seu auge. Agora imagine que durante essa guerra você acaba se apaixonando por uma garota que você não poderia se apaixonar. É isso que nós vamos ver na primeira parte do volume 2 de Um Recado a Adolf. Se você não viu os outros dois vídeos que eu fiz da história desse mangá, eu vou deixar o link deles aqui na descrição, porque é importante que vocês assistam eles, senão vocês não vão entender nada do que eu estou falando aqui. E eu digo que se vocês quiserem encontrar o amor verdadeiro, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o pai do Camille indo até as sinagogas ali para conseguir pegar o rabino que está escondido lá e levar ele para o Japão. Ele fala que eles montaram toda uma estrutura, toda uma estratégia para conseguir deportar eles sem que os alemães acabem pegando eles. Só que quando eles falam que estão priorizando o rabino ao invés das outras pessoas, o rabino ele se nega. Ele fala que é bom eles levarem todos os civis, as crianças, mulheres e idosos e deixar ele ali, porque ele era o principal alvo deles. O pai do Camille ele implora pro rabino ir junto com ele, só que ele tá irredutível. E quando ele acaba saindo daquela sinagoga, ele acaba sendo roubado. O problema é que quando o pai do Camille entra em um bar, ele escuta que as pessoas estão falando que os nazis, eles estão meio que vasculhando todas as pessoas. E se não tiver com os documentos, eles vão achar e acreditar que a pessoa está ilegalmente ali no país. Então ele seria deportado. E como desgraça pouco é bobagem, quando o pai do Camille sai, ele acaba dando de cara com uma viatura nazi. Vendo que ele estava agindo bem estranho, eles começam a perseguir o pai do Camille e ele acaba sendo preso. Ele é interrogado, né? Ele fala tudo o que aconteceu, só que os alemães não acreditam nele e por conta disso acabam levando ele para a Alemanha. Em outro lugar nós vemos o Kaufmann ali naquela escola, né, para os nazis, né? Até que ele tá meio que tretado com o moleque ali, porque o moleque tirou sarro dele por ele não ser 100% alemão, né? Ele ter meio sangue japonês. E quando eles estão tretando ali, eles acabam levando eles para um centro de detenção, onde eles levavam os judeus. E é nesse exato centro de detenção que o pai do Camille é levado. Ele reconhece o Kaufmann, só que o Kaufmann finge que não sabe quem é ele. Quando eles estão indo embora, aquele garoto que está implicando com o Kaufmann até pergunta se ele tem amiguinhos judeus e tal, só que o Kaufmann ele finge que nada está acontecendo. É dito que o Kaufmann depois ele começou a meio que entrar de cabeça nessa ideologia, manchando, pichando a casa onde os judeus moravam e até mesmo entrando na casa dos judeus e dando uma estrelinha que meio que identificaria que eles são judeus. Acontece que quando ele entra na casa de uma mulher, ele acaba se interessando pela filha deles. Por conta disso, o Kaufmann ele não consegue mais focar em nada, então ele decide voltar lá um outro dia. Ele acaba voltando lá e ele fala que foi lá apenas para retirar aquela estrela que ele entregou para ela, mas só para aquela garota. O nome dela é Elisa. Ela até pergunta por que ele está fazendo isso, só que ele não dá uma resposta objetiva. É dito que um tempo depois ele não conseguia mais focar em nada do que ele estava fazendo, ele não conseguia tirar a Lisa da cabeça. Então ele decidiu ligar para a casa deles para marcar um encontro com a Lisa. Ele combina de se encontrar com ela em um parque que tem ali. O problema é que enquanto ele tá encontrando com a Lisa e tal, aquele garoto que encheu o saco do Kaufmann tá vendo ele. E eles estão fotografando tudo que ele tá fazendo. O Kaufmann conversa com aquela garota, dá dicas de como ela pode se livrar dessa situação, ela e a família dela, porque eles são judeus, então ela fala que se eles renegarem a fé deles, eles vão conseguir viver tranquilamente, só que ela não vai fazer isso, ela se nega a negar a religião dela. E ela pergunta por que o Kaufmann tá fazendo isso, tentando ajudar ela e a família dela. E o Kaufmann fala que é porque ele tá gostando dela. A Elisa depois ela volta para casa dela, tem até uma discussão com os pais dela, porque enquanto a mãe dela acha meio suspeito o Kaufmann tá se aproximando dela, o pai dela acha isso até uma coisa meio que boa, porque se ela tá se aproximando de um homem do partido alemão, logo eles vão ter mais privilégios, digamos assim. No outro dia, o Kaufmann ele continua importunado com essa paixão que ele tá pela Elisa, só que é quando aquele garoto chega lá e meio que revela que ele sabe sobre a Elisa. E ele até mesmo mostrou as fotos deles pro Kaufmann.
Ele faz o Kaufman comprar aquelas fotos, só que ele fala que ainda tem algumas guardadas caso eles precisem usar elas. Um tempo depois, ele seleciona os 3 melhores alunos ali daquela escola, que no caso o Kaufman tá entre eles, e levam ele até um local onde eles vão descartar alguns judeus. E entre esses judeus tá exatamente o pai do Camille. Quando o Kaufman vê ele fica completamente em choque, só que se o pai do Camille continuar falando, ele vai ter muitos problemas. Então o superior do Kaufman fala pro Kaufman acabar matando ele. Obviamente, de início, o Kaufman não tem coragem, então ele acerta um tiro no ombro, depois na barriga e só depois na cabeça. E depois que ele matou ele mata todas as outras pessoas que estão ali. Ele passa mal, obviamente, só que o superior dele fala que isso é normal, a primeira morte sempre é um peso. Um tempo depois, o Kaufman fica sabendo que todos os judeus daquela área onde a Lisa mora, eles vão ser expulsos das suas casas e vão ser mandados para campos de concentração. Então ele fica completamente assustado e vai lá para avisar a Lisa. Quando ele chega lá, ele percebe que ela não tá lá, só estão os pais dela. E é quando ele percebe também que tem uma judia ali sendo humilhada, sendo difamada pelos alemães. Eles até acabam pegando a Elisa e espancando ela pelo simples fato dela ser judia. O Kaufman ele até tenta falar com a Elisa, só que ela tá tão abalada psicologicamente por conta disso que ela não quer falar com o Kaufman. O Kaufman então obriga ela a sentar e explicar. Ele explica todo esse plano que os alemães estão tramando. E ele fala que consegue salvar ela e a família dela. Ele fala que tem um amigo que mora no Japão, então ele consegue armar um esquema, meio que um caminho para eles conseguirem sair daquele lugar e chegar no Japão em segurança. No dia 24, um dia antes disso acontecer, ele combinou de se encontrar com a Elisa e a família dela. Só que quando ele chegou lá, só a Elisa tava lá. Ela fala que a família dele não quis ir, porque eles não vão, eles não acreditam, o pai dela tem contatos ali no governo, então eles acham que eles vão ficar de boa. Então, sem nenhuma alternativa, o Kaufman pega uma arma e vai até lá, meio que obrigando eles a saírem de lá. Ele acompanha eles até o rapaz que ia levar eles em segurança, até um lugar onde eles pudessem fugir pro Japão. E o problema é que quando o Kaufman volta pro colégio dele, ele é chamado pelo superior. Primeiro que ele fala que ele tá agindo um pouco estranho e que tem rumores dizendo que ele talvez esteja ajudando alguns judeus. O Kaufman nega tudo isso e tal, e aquele homem fala que como ele tem uma certa honra ali por todo o aprendizado que ele tá fazendo, pelo pai dele ter uma importância naquela área, eles decidem que eles vão dar uma chance pro Kaufman. Ele vai meio que ficar responsável pela operação ali e ele vai ser a pessoa que vai expulsar especificamente as pessoas da casa da Lisa. O Kaufman no dia 25, ele meio que, não tem mais o que fazer, porque ninguém vai estar lá. Só que quando ele entra na casa, já esperando o pior, a família da Lisa tá ali. Ele pergunta o que eles estão fazendo e eles falaram que decidiram voltar para pegar algumas coisas e a Lisa foi na frente. O pai da Lisa, ele mostra um documento falando que ele era filiado do governo e tal, sei lá o que, mas os alemães não ligam para isso, eles rasgam e acabam mandando eles para o campo de concentração. Um tempo depois o Kaufman tá nos trens, meio que indo para outro lugar, quando os superiores dele veem que ele tá escrevendo uma carta e meio que confiscam aquela carta. Porque já que eles ainda estão meio que com o pé atrás com o Kaufman, eles decidiram pegar aquela carta dele que tá em japonês, que ele tava escrevendo para a mãe dele, e analisar para ver se ele não tá passando nenhuma informação sigilosa. Engasguei. Acontece que quando ele tá ali também, ele escuta que tem um infiltrado ali naquele trem, que eles estão procurando e que eles não estão encontrando. Um homem chinês com um bigode estranho. Ele acaba encontrando esse chinês. O chinês e o Kaufman entram em luta, fazendo com que os dois caiam do trem. O Kaufman se machuca pra caramba, só que mesmo assim ele consegue derrotar e capturar esse chinês. Só que nesse período, por conta dos machucados, ele acaba desmaiando. O Kaufman então acorda no hospital, eles falam que encontraram até mesmo o homem que eles estavam procurando. E como ele conseguiu encontrar esse rapaz que eles não estavam encontrando, eles devolveram a carta dele, falando que não tem mais motivo para eles verificarem aquilo. E que a ação dele foi tão nobre e honrada que até mesmo o Hitler ficou sabendo dessa ação. Por conta disso, ele acaba sendo convidado pelo próprio Hitler a conversar com ele durante um período, porque o Hitler quer conhecer esse homem que capturou, esse homem que estava vazando informações. Quando o Kaufman encontra o Hitler logo de cara, ele fica bastante com medo, só que ele percebe que o Hitler ele é um cara muito calmo e tranquilo. O problema também é que ele percebe como o Hitler ele é um cara extremamente instável, porque ao mesmo tempo que ele tá rindo, ele tá chorando, ele tá puto, então ele é um cara muito difícil de se lidar.
E ele também conhece a Eva Braun, que foi uma das únicas mulheres, esposas ou amantes que o Hitler teve durante toda a vida dele. O Hitler ele gostou tanto do Kaufmann que ele começou a meio que deixar o Kaufmann ali trabalhando na secretaria do Hitler. E por conta disso, ele não tinha mais tanta dificuldade de enviar cartas, porque já que ele estava trabalhando lá dentro, não tinha tanta essa rigorosidade para verificar essas informações dele. Ele fala que ele conheceu até mesmo Paris em das viagens que ele fez com o Hitler e o motorista, que ele acabou ficando bem amigo também, bem próximo dele. Nós até vemos do Hitler ali até um memorial que a Alemanha tinha feito meio que uma rendição ali por conta da guerra que eles acabaram perdendo. E como a Alemanha estava avançando, estava praticamente vencendo a guerra nesse período, ele foi lá e acabou destruindo esse memorial. É nesse lugar também que ele encontra o Lamb, né, e os dois começam a conversar. E o Lamb até fala que ele estava no Japão, ele foi atrás desse documento, só que ele não conseguiu encontrar. E ele também fala que a mãe do Kaufmann está se envolvendo com um mau elemento lá no Japão, o que deixa ele até um pouco preocupado. Depois de tudo isso, o Kaufmann participa de algumas reuniões e quando ele está saindo dessa reunião, ele vê o Hitler conversando com a Eva sobre esse tal documento, sobre a origem dele ser um judeu. Então quando o Kaufmann escuta isso, a desconfiança que ele tinha daquele documento se torna ainda mais real. É mostrado que todo navio que chegou nos últimos anos, o Camille estava sempre ali esperando o pai dele voltar, só que o pai dele nunca mais voltou. Só que um desses navios saiu a Elisa. O Kaufmann conseguiu fazer contato com ele, né? Então ele disse que cuidaria assim da Elisa enquanto toda essa merda tá acontecendo. A Elisa começa a ficar na casa do Kaufmann, ela até fica um pouco sentida de tudo que tá acontecendo, porque os pais dela não chegaram até agora também, então ela basicamente tá presumindo o pior. Acontece que uma noite, quando o Camille tá dormindo, ele recebe uma ligação. Nessa ligação a pessoa não se identifica, só que ela fala que ele tá hospedando uma agente espiã na casa dele. Só que a pessoa não dá informação nenhuma, ela simplesmente lança essa pedrada e desliga o telefone. Isso deixa o Camille completamente assim apavorado, porque ele tá com aquele documento ainda. Então se ela é uma espiã, ele não sabe exatamente se ele pode confiar nela ou não. Então, sem saber o que fazer, ele decide levar ela até um rabino, e o rabino não saberia dizer se ela é uma agente alemã ou não. Ele vai lá, o rabino faz algumas perguntas para ela e ele consegue definir que ela não é nenhuma espiã, ela de fato é uma garota judia. Depois disso, o Camille até se desculpa por ela, que ele fala sobre essa ligação estranha e tal, e a gente percebe que ele tem também uma certa atração na Elisa, tanto que os dois acabam se beijando. O problema é quando o Camille volta para casa, tem dois homens revirando a casa dele. O Camille até tenta meio que intervir, expulsar aqueles homens, só que eles acabam espancando ele. Completamente revoltado por eles terem feito tudo isso, ele acaba indo até a casa da professora dele. A professora dele, a Kushiro, ela também está completamente machucada, ela fala que as pessoas também foram lá interrogar ela. E o Camille acha isso tão absurdo que ele não imaginou que eles iriam espancar até mesmo uma mulher. Eles conversam que o Camille ainda está com aquele documento, ele está sempre andando com ele em uma espécie de pochete que ele não tira nem para tomar banho basicamente. E é quando eles decidem ver o professor da professora dele, que meio que saberia dizer como que eles iriam prosseguir agora em diante. O problema é quando eles viajam para casa desse professor, a gente chega lá e ele acabou tirando a própria vida. Só que tem um detalhe. No meio daquela confusão havia um bilhete endereçado para a professora do Camille. Quando ela pega aquele bilhete, fala algumas coisas e fala sobre um livro que supostamente ela teria emprestado para ele. Só que ela não lembra de ter emprestado nenhum livro sobre isso para ele. Então ela acredita que tem uma mensagem escondida ali. E de fato tem uma mensagem escondida ali. Fala para eles encontrarem um tal de Ramsey, só que eles não fazem ideia de quem é essa pessoa. E nesse papel também fala que um tal de Sati saberia dizer onde encontrar o Ramsey. Eles começam a investigar tudo isso e eles acabam chegando em uma geisha chamada de Kinoko. Eles vão em vários lugares ali na cidade de Arima procurar essa tal de Kunoko, essa geisha, só que ninguém sabe dizer sobre ela. Acontece que conversando com o homem do Uber ali, do carro que tá levando eles, do táxi, ele fala que ela era uma geisha muito famosa ali, só que ela foi assassinada há 5 anos atrás, que é a geisha do início da história do mangá.
Sem saber o que fazer, eles acreditam que esse Sachi, ele tem envolvimento com essa geisha, então eles decidem investigar mais para saber onde ela foi enterrada. Nós descobrimos que esse Hansei que eles estavam procurando é uma espécie de pseudônimo para um investigador, para um agente secreto, digamos assim. É dito que ninguém sabe exatamente o nome dele, porque ele tem vários nomes e apenas algumas pessoas específicas sabem como encontrar ele e quem ele é de fato. E uma das pessoas é o Yoshio, o filho do Coronel Honda, que apareceu no início da história também. É revelado que ele é um dos agentes e ele tem contato direto com o Hansei. Nós vemos que o Yoshio, ele vai para casa dele, né? E o pai dele, o Honda, ele até pergunta se ele andou mexendo nas coisas dele, porque uma das pastas dele, que tem uma fechadura, tá com a fechadura bem solta, ou seja, alguém acabou mexendo naquelas coisas. Só que ele fala que ele não sabe do que o pai dele tá falando. Um tempo depois, investigando, tanto o Camille como a professora acabam chegando no lugar onde o velório, onde aquela mulher foi enterrada, onde aquela geisha foi enterrada, né? E eles percebem que a tumba dela tá bastante limpa, e conversando com a mulher que cuida daquele lugar, ela fala que sempre vem um rapaz ali e cuida e fica um tempo ali do lado dela. Sem saber quem é esse cara, porque nem aquela senhora soube dizer, eles decidem fazer meio uma vigia ali para quando esse cara aparecer, eles confrontarem ele. Um tempo depois, o Camille tá lá naquele velório, né, naquele cemitério, quando o Yoshio aparece. O Camille começa a perseguir ele e, percebendo que devia ser alguma pessoa que tá atrás dele, que descobriu o segredo dele, o Yoshio acaba fugindo deles. Os dois acabam brigando e se machucam bastante, e é quando o Camille consegue pegar ele e levar até um bar para eles conversarem. O Camille tenta conversar com ele, ele não abre o bico, ele tá relutante, ele finge que não sabe do que o Camille tá falando. E é quando, sem alternativa, o Camille acaba entregando aquele documento sobre o Hitler e dando para aquele garoto ler. Aquele garoto lê, ele acha bastante interessante, só que o Camille, de fato, ele deu um tiro no escuro, ele não sabia se aquilo iria ajudar ou se iria piorar a situação. Mesmo depois de ler o documento, aquele garoto fala que não sabe o que ele tá falando e tal, então o Camille acaba indo embora. O problema é que quando ele tá indo embora, ele acaba passando por 3 policiais que estão bêbados. E vendo o Camille e vendo que ele é um pouco estranho, eles começam a agredir ele sem motivo nenhum. O Yoshio, ele entra na frente, ele meio que protege o Camille, e um dos guardas ali até percebe que ele é filho do Coronel Honda. Como o Camille tá bastante machucado e não tem um médico aberto esse horário, ele decide levar o Camille pra casa dele. Lá na casa, os empregados meio que cuidam do Camille e tal, e o Camille fica bem. Quando ele fica melhor, ele e o Yoshio acabam conversando e tal, e ele pergunta por que o Yoshi tá metido nesse tipo de coisa, sabe? Ele é filho de um cara importante, ele não teria por que ele mexer nesse tipo de coisa. E é quando o Yoshio, ele mostra algumas fotografias. Ele fala que ele era muito ligado, muito próximo de um homem chinês que tinha ali naquele bairro dele. Acontece que um dia aquele homem chinês estava andando com alguns documentos importantes e ele acabou sendo atropelado. E isso não foi nem o maior dos problemas. O problema foi que, como aqueles documentos eram importantes, ele estava com um selo imperial. E como ele foi atropelado, aquele selo acabou sendo manchado. E isso era um crime de morte, basicamente. A pessoa morria. E por isso ter acontecido, ele foi linchado até a morte pelos capitães, pelos policiais daquela região. E o Yoshio, ele presenciou toda essa brutalidade. E ele fala que desde então, toda vez que ele via os registros históricos ou alguém exaltando o japonês em vista dos chineses, ele viu que não era um certo senso de justiça, era muito mais uma justificativa para eles poderem humilhar os chineses. Então ele decidiu sempre lutar contra esse tipo de coisa. E é quando, no meio dessas fotografias, o Camille encontra a foto daquela geisha. Ele acredita que ele é sim sobrinho dela, só que o Yoshio nega isso até a morte. Até um tempo que o Camille acaba indo embora. O problema é que o pai do Honda acaba aparecendo e ele encontrou uma foto daquela geisha. Ele se pergunta onde que o Yoshio achou aquela foto, porque ele pegou todas essas fotos e acabou tacando fogo, porque ela era uma espiã que estava contra o governo que ele está apoiando. O Camille, ele volta para casa dele e é quando o Yoshio vai até lá. Ele fala que dessa vez ele vai contar toda a verdade sobre a tia dele pro Camille, então é para ele prestar atenção.
Ele fala que a tia dele sempre foi uma mulher íntegra e depois que ela percebeu a mesma situação que ele, que os japoneses meio que denegriam os chineses só para meio que ter uma justificativa para fazer tudo o que fazem com ele, ela decidiu lutar contra. Só que por conta disso, ela foi considerada uma espiã e foi morta por causa disso. E ele até comentou que uma das últimas coisas que ela falou era sobre uma estátua de Wagner que tinha uma informação muito importante lá dentro. E era justamente esse documento que o Kaufman tem, que o Camille tem no caso agora. Ele entrega para o Yoshio, que começa a ler, analisar tudo, e ele fala que aquilo é extremamente importante e que eles precisam entregar isso para esse tal de Ramsey. O Yoshio, ele fala que nem ele conhece esse cara pessoalmente, só que ele sabe como encontrar ele. Quando o Yoshio tá indo embora, a mãe do Camille até revela que ela ouviu tudo que eles estavam falando, porque as paredes eram extremamente finas. Só que ela fala que ela não vai contar nada pra ninguém, que é pra ele ficar tranquilo. Em outro lugar, nós vemos o Toge, que ele tá trabalhando meio que ali serviços voluntários. O que tiver que fazer, ele acaba fazendo. E é quando a professora do Camille acaba encontrando ele junto com o Yoshio. Ela explica toda a situação, fala que eles têm uma possibilidade de publicar esse documento sem interferência, ninguém sabotar toda a operação deles. Só que para isso, o Toge teria que entregar o documento original pro Yoshio. O Toge, ele fica bem relutante com isso, porque não é um simples documento que pode acabar com todo o reinado do Hitler. Ele vê aquele documento como a última lembrança que ele tem do irmão dele, então não é simples assim pro Toge. Só que percebendo que isso é a coisa certa a fazer, que aquele garoto parece ser confiável e que ainda mais ele tem o apoio da professora do Camille, ele decide entregar aquele documento para ele. Só que quando nós vemos que a Mieko, a garota que tá morando agora com o Toge, se interessa bastante no Yoshio. Tanto os dois ficam assim meio assim inquietos por conta disso, né? Os dois não sabem exatamente como lidar com esses sentimentos deles agora. E os dois acabam começando até mesmo a ficar juntos, a se encontrar às escondidas, porque o pai do Yoshio, o Honda, ele não toleraria, não aceitaria uma garota que não fosse da mesma patente que eles, digamos assim. Nenhum desses encontros com a Mieko, ela até fala que odeia esse tipo de sistema, que esse sistema acabou matando o pai dela e que ela tem até mesmo vontade de pegar em armas só para poder fazer justiça e vingar a morte do pai dela. Só que o Yoshio fala que a guerra não é simples assim como ela pensa. Nós vemos então dois homens do governo comentando sobre toda a situação desses espiões e tal, e desse tal Ramsey. Como eu falei, ninguém sabe exatamente quem é ele, só que eles têm alguns suspeitos, e entre eles está o homem certo. Esse homem, ele tem altos contatos ali no governo, então ele acaba entrando ali, conversando com o pessoal. Ele até consegue repassar algumas informações que ele ficou sabendo, meio que em código para outras pessoas. Só que o problema é que eles acabaram pegando um dos homens que estava em contato direto com o Ramsey, então eles sabem toda a verdade já. A Mieko, ela continua encontrando com o Yoshio, e o problema também é que isso começou a deixar o Toge um pouco preocupado, porque ele fala que ela tá se envolvendo com esse garoto que provavelmente, se der algum problema, tanto ele como a família dele e a Mieko vão ser prejudicadas. O problema é que a Mieko tá tão apaixonada pelo Yoshio que ela não escuta mais o Toge, então o Toge até acha que ele não pode falar nada, porque afinal de contas ele não é pai dela. O problema é que o Yoshio, ele tá lá na casa dele com os pais dele, tem algumas geishas ali e tal, e ele acaba saindo para pegar um ar. O problema é que aparece um homem da polícia falando que eles já sabem de toda a verdade. Eles pegaram o informante deles e agora eles sabem que o Yoshio está envolvido em toda essa conspiração. E eles dão duas opções para ele: ou ele se entrega pacificamente, ou no outro dia a polícia vai na casa dele prender ele pessoalmente. O Yoshio finge de desentendido, fala que não sabe do que eles estão fazendo, se eles sabem com o que ele está falando, só que a pessoa fala que não adianta ele fazer esse teatrinho, eles já sabem de tudo. Naquela noite o Yoshio até meio que confronta o pai dele, porque o pai dele quer que ele siga os mesmos caminhos que ele. O Yoshio não quer isso, ele quer fazer o extremo oposto, né? E ele até acaba fugindo e dando uma olhada ali na casa onde a Mieko mora, só que depois ele acaba indo embora. No outro dia a polícia foi de fato na casa do Yoshio prender ele. O Honda, ele fala que isso é absurdo, que é filho dele, isso daí não tem fundamento nenhum e tal, só que todos aqueles homens confirmam que eles pegaram o informante dedurou todo mundo que está envolvido nisso. O pai do Yoshio então vai pessoalmente confrontar ele. E ele não precisa nem forçar tanto, porque o Yoshio, de fato, ele fala que sim, ele é um espião. Ele estava vazando informações todo esse tempo. Aproveitando que o pai dele era de um grau alto ali
dos militares, toda a informação importante que ele sabia, ele pegava e repassava. E completamente assustado, pensando o quão ruim isso seria para a reputação da família, o pai do Yoshio acaba dando um tiro na cabeça dele, matando o próprio filho. O Honda então volta para lá e fala que o filho dele, quando foi confrontado, ele entrou em surto, porque ele não era espião, ele se recusava a acreditar nisso e ele acabou ficando doido e tirando a própria vida. E ele fez tudo isso para meio que limpar a imagem da família, porque como que a família seria vista sabendo que tem um espião no meio deles? A notícia então se espalha, todo mundo ali fica extremamente chocado pelo que aconteceu, principalmente o Honda, né, porque ele teve que matar o próprio filho para a reputação da família não ir para a lama. E o Togi, ele também fica sabendo dessa notícia porque sai nos jornais. Então quando ele conta pra Mieko, ela fica completamente desolada, tanto que ela acaba fugindo de casa. Toda a situação é mó triste, é uma comoção gigantesca, porque era filho de um dos coronéis ali da equipe militar e tal. E é nesse dia que o Togi acaba encontrando com a mãe do Kaufman, depois de vários anos sem se ver. Um tempo depois, o Togi ele acaba indo até a casa da mãe do Kaufman e ele começa a conversar com ela. Nesse meio tempo, a gente percebe o como a situação da guerra tá se alastrando, tá ficando cada vez mais intensa. Parece que eles estão indo praticamente pro tudo ou nada agora. E nesse meio período, o Togi acaba indo até a casa da mãe do Kaufman, porque ele quer conversar com ela sobre um assunto. De início, eles começam a falar sobre a situação atual, de como que tá o mundo, essa guerra desenfreada. O Togi até fala que os japoneses eles não têm chance nenhuma de vencer essa guerra. E no meio disso tudo, ele fala que ele ficou sabendo que ela tá querendo abrir um restaurante alemão ali na residência dela. E ele então se oferece para ajudar ela nesse serviço. E ela logo de cara aceita isso. Eles vão, fazem todos os preparativos, algumas pessoas até ficam meio relutantes, porque como uma japonesa vai começar a fazer comida alemã, sabe? Eles ficam meio com o pé atrás com relação a isso. Até quando eles começam a abrir, vai um cara meio que do governo ali, ele vai ser super restritivo em tudo, ele não quer coisas de segunda mão. Se ela vai abrir um restaurante alemão, tem que ser coisa de primeira, tem que ser tudo fiscalizado pelo governo, uma puta de uma encheção de saco, né? Só que mesmo tendo esse banho de água fria, eles começam a perceber que os clientes estão chegando cada vez mais e eles estão gostando bastante da comida daquele restaurante. Alguns anos se passam e nós vemos que o Kaufman está ainda mais no nível superior ali no meio do exército alemão. Ele está caçando os judeus da maneira mais impiedosa possível, sendo até mesmo cruel e sangue frio, até mesmo com crianças dessa vez. Quando ele termina toda a caçada dele, ele se encontra com o Lamb e eles começam a conversar sobre uma proposta que o Lamb fez para ele. Ele fala que uma vez o Lamb foi até o Japão para ir atrás desse documento que tá com essa pessoa, só que ele não conseguiu resgatar esse documento. Então ele propõe para o Kaufman fazer isso, porque afinal de contas é o país de origem dele, né, da mãe dele no caso. Ele veria a mãe dele e de quebra ele iria com uma missão honrosa para o partido dele, saca? Só que ao mesmo tempo o Kaufman fica meio balançado se ele deve ir ou não, então ele ainda não sabe dar uma resposta definitiva. Ele volta para casa dele para pensar melhor sobre isso e quando ele está pensando se ele deve ou não aceitar essa proposta, ele recebe uma ligação falando que o Hitler acabou morrendo. É dito que o local onde o Hitler estava acabou explodindo, alguém jogou uma bomba ou implantou uma bomba ali dentro que acabou explodindo e matando várias pessoas. Só que quando ele chega lá, ele descobre que o Hitler ele conseguiu escapar por muito pouco, só que teve milhões de feridos e ninguém sabe quem foi que plantou essa bomba lá dentro. Quando ele vai conversar com o Hitler está completamente apavorado, ele está em choque, ele chegou num nível de paranoia que ele não sabe nem mesmo em quem confiar mais. Tanto que ele vai e pede para o Kaufman capturar e encontrar algumas pessoas que ele tem uma leve suspeita sobre isso. Só que quando o Kaufman vai embora, ele liga falando que acha que o Kaufman é esse espião. Só que quando as pessoas vão prender o Kaufman por estar espionando, tentando matar o Hitler, o Lamb aparece de novo. E ele fala que conseguiu conversar com o Hitler e o Hitler repensou essa situação, então o Kaufman não é nenhum espião. Isso deixa o Kaufman bastante puto, porque ele fica, mano, como que eu vou seguir um cara que ele não sabe nem mesmo o que ele tá fazendo? Se ele tá falando uma coisa, em 5 minutos ele muda de opinião, como que segue uma pessoa assim? Só que o Lamb fala pra ele simplesmente levantar a cabeça e fazer o que estão mandando pra ele.
Ele então recebe a missão de começar a caçar pessoa por pessoa que esteja trabalhando contra o partido. E ele prende várias pessoas, até mesmo pessoas que estudaram e trabalharam com ele. O problema é que em um determinado momento pedem para ele prender um tal de Romeu. E o ponto é que o Romeu ele era um cara reconhecido, um herói de guerra. Então o Kaufman não vê por que ele deveria prender esse cara. Esse cara seria o último que eles deveriam suspeitar. Então ele acaba rejeitando essa missão e por conta disso ele acaba sendo rebaixado. Ele então acaba ligando para esse Romeu e falando que estão indo atrás dele. Só que o Romeu, ele meio que confessa, ele de fato é um dos espiões. Ele tá cansado de seguir ordem de um cara completamente insano, então ele decide quanto antes eles derrotarem esse cara, melhor vai ser para a humanidade inteira. Por conta do Kaufman ter sido rebaixado, agora ele está cuidando de alguns judeus que estão presos em vagões. E a missão dele é tirar esses judeus do vagão e levar até um determinado local. Tudo isso a pé. Só que não vai ser tão simples assim, porque eles deixam alguns judeus presos no vagão. E quando algumas pessoas já estão longe, eles acabam atendo fogo nesses vagões com os judeus lá dentro. O Kaufman ele fica completamente aterrorizado com isso e ele fala que esses caras estão loucos, eles perderam completamente a noção do que eles estão fazendo. E o superior dele que tá ali até confronta o Kaufman. Ele fala que todo mundo já percebeu que o Hitler tá louco, todo mundo sabe que ele perdeu a cabeça. Só que ele realmente acha que as pessoas boas seguem líderes bons. Tipo, se o Hitler é completamente insano e as pessoas ainda assim fazem o que ele manda, então eles são tão insanos quanto o Hitler. O Kaufman então ele começa a levar as pessoas para outro local, né, tudo isso a pé, e ele tem ordem, se a pessoa começar de frescura, tô cansado, não aguento mais, ele tem ordem para matar essa pessoa a sangue frio. E é quando ele reconhece um dos homens que tá ali que tem um violino. Ele então, para tentar alegrar um pouco as pessoas, ele pede para ele tocar alguma coisa. Só que a melodia que esse homem toca é completamente depressiva, o que faz o ritmo das pessoas diminuírem ainda mais. O Kaufman então ataca esse homem falando que se ele não tocar uma música decente, eles vão acabar matando ele. Só que ainda assim esse homem ainda resiste como uma forma de protesto. Ele continua tocando essa melodia triste, o que faz com que o Kaufman acabe matando ele. O problema é que quando o Kaufman vai dormir, ele não consegue mais tirar essa música da cabeça. Aquilo de fato tá mexendo com a cabeça dele. E é dessa maneira que acaba a primeira parte de O Recado a Adolf, volume 2. Recado a Adolf, ele é um mangá muito pesado. Eu digo pesado porque você vê algumas coisas acontecendo, tipo a brutalidade, o total sangue frio, o total, digamos assim... Cara, é tão bizarro esse mangá que me falta palavras para descrever algumas coisas que acontecem nele. Se eu pegasse pra vocês e contar a história desse mangá como se fosse algo totalmente fictício, alguém, desenvolveu uma história sobre algumas pessoas que agiam dessa maneira, que pensavam, que pregavam essa ideologia, não, o mangá não é assim. Ainda assim ele seria pesado, mas o mangá fica ainda mais pesado quando você percebe que tudo isso, muitas dessas coisas de fato aconteceram. Toda essa desumanização dos judeus, tipo, cara, não tinha o menor motivo para eles serem torturados, maltratados, abusados, qualquer outra coisa do tipo. Mortos, eles eram simplesmente mortos por serem diferentes, basicamente, sabe? Não tinha motivo. Pô, a menina tava andando na rua, basicamente. O pessoal falou, ela é judia também, vamos espancar. Ele espancava a menina por motivos nenhum, sabe? Mandava para campos de concentração. Era algo completamente frio, doentio, desumano. Então, quando eu digo que esse mangá é um mangá pesado, é porque ele é muito pesado, porque esse tipo de coisa de fato aconteceu. E eu acho muito bizarro como esse tipo de coisa entra na cabeça do Kaufman, de maneira que ele sai de um garoto que tinha um amigo judeu, que por mais que as pessoas diziam que era errado, que aquilo não era certo, que sei lá o que, ele ainda assim permanecia firme. Não, ele é meu amigo, vamos ser amigos até o fim, não importa se ele é judeu ou não, isso pouco importa, ele é meu amigo. Para um garoto agora que caça esse tipo de pessoa a sangue frio, sabe, ele não tem o menor pudor, se é homem, se é mulher, se é idoso, se é criança, ele não tem o menor pudor mais com isso, sabe? E você vê como isso é pesado, como isso é doentio, sabe? Se no primeiro volume nós temos mais, digamos, aquela máxima do homem lutando contra o sistema, que é o Tog fugindo da polícia, dos agentes, da polícia alemã, tudo. Não, nessa parte meio que o jogo se inverte. O Tog ele fica de segundo plano e agora nós vemos o próprio sistema se corrompendo de dentro para fora, sabe? Agora não é mais uma pessoa de fora querendo derrotar o sistema, é o próprio sistema já em colapso.
Porque todo mundo sabe como que foi meio que uma queda interna que foi acontecendo, sabe? As próprias pessoas que seguiam o Hitler falavam, mano, esse cara é doente, se a gente continuar apoiando tudo que ele faz, a gente tá lascado, mano. Daqui a pouco vai acontecer um momento que ninguém mais vai ser confiável. Na própria história a gente vê isso. O Hitler, ele é um cara completamente instável. Ele pode estar falando com você, rindo com você. Daqui a pouco você vira as caras pra ele dá um tiro na sua cabeça por simplesmente, momento nenhum, por uma paranoia da cabeça dele. Ele faz exatamente isso com o Kaufman, sabe? Ele fala, não, segue essas pessoas aqui que elas são espiãs. Quando o Kaufman vira as costas e vai embora, ele fala, mano, esse cara é um traidor, prende ele. Então é até uma coisa de moral que passa nessa história. Porque os próprios caras falam, mano, pessoas boas nem sempre seguem líderes bons. Se as pessoas seguem um líder que ela sabe que tá mentalmente instável, que esse cara é completamente doente, diz muito mais as pessoas que estão seguindo sobre a pessoa que está ordenando, sabe? Então isso é muito bizarro. Como eu falei na primeira parte, o mangá ele tem alguns eventos históricos que ele se passa. Eles falam, dia tal aconteceu isso, no dia B aconteceu isso. Eu optei por deixar essas partes de fora porque o vídeo já tá grande, saca? Se eu for ainda contar todos os detalhes que acontecem no mangá, alguns eventos históricos que acontecem no mangá, o vídeo vai ficar maior ainda. Então eu vou deixar uns links aqui embaixo para vocês saberem sobre a Primeira Guerra, Segunda Guerra, sobre o reinado de Hitler, sobre como foi todo esse processo do nazismo na Alemanha, sabe, como isso afetou basicamente o mundo inteiro, para vocês já saberem mais como que foi. Eu vou colocar aqui também alguns relatos de algumas pessoas que sobreviveram a essa época do Holocausto, sabe, das prisões dos campos de concentração. Então é algo que, como eu falei de novo, quando você percebe, quando você lembra que essa merda de fato aconteceu no mundo real, fica até meio que mais isolador ainda como as pessoas são tratadas nesse mangá. E o mais bizarro de tudo isso é pensar que apesar de tudo isso, de tudo que a gente sabe que aconteceu nesse período doentio da história, ainda tem gente que apoia esse tipo de merda, saca? Eu acho isso uma coisa completamente repugnante. Parece que as pessoas não sabem o quão pesado, o quão desumano, o quão repugnante foi essa época da vida humana, saca? O quão doente, quantas pessoas morreram simplesmente pelo fato de serem diferentes, entende? Hoje é tão pregada a parada de você ser diferente, isso é tudo bem, de você ser aceito da maneira que você é, só que ainda assim tem pessoas que pregam esse estilo, tipo, não, você é diferente, logo você é inferior a mim. No próprio mangá eles falam, mano, toda a justificativa que eles davam não era pra vamos fazer justiça, era apenas um pretexto pra subjugar as pessoas que eram diferentes dele. Então isso é algo muito bizarro, é muito pesado no mangá, sabe? Então acho que não tem nem muito o que eu falar sobre a história, né? Mas e daí que vocês acharam dessa história? O que vocês estão achando até agora de Um Recado Dado? Vocês estão gostando da história, não estão gostando? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.